Bom, esse texto que nós lemos de Miqueias é um texto um tanto pesado, né? Miqueias foi incumbido, aliás, de trazer más notícias ali para o povo de Israel, para o povo de Judá. E se a gente for olhar para o nosso dia a dia, nós vemos quantas notícias ruins nos cercam, não é? A cada dia a gente é mais tentado a desacreditar da humanidade das pessoas. Todos os dias que a gente ouve algumas notícias, a gente passa a pensar, como pode as pessoas serem tão desumanas? Como pode elas fazerem o que elas estão fazendo? E seja na TV, sejam nos jornais, sejam nas redes sociais, seja uma mensagem, seja uma ligação, não importa o meio, as notícias ruins, elas têm o objetivo de muitas vezes nos abater, têm o objetivo de muitas vezes nos oprimir, tem o objetivo de muitas vezes mexer com a nossa ansiedade, de até nos intimidar, de nos entristecer. E algumas vezes também as notícias ruins fazem com que o nosso mundo caia, não é? Mas por outro lado, existe uma sensação de alívio, a gente fica feliz, o nosso semblante muda, o nosso coração se alegra quando nós recebemos uma boa notícia, não é? Se alguém te liga hoje e fala, olha, você foi premiado e você ganhou R$1 milhão, podia estar chorando, na hora já enxuga as lágrimas, já saiu pulando, já saiu de alegria, porque ganhei R$1 milhão, né? Como é bom você ouvir um telefonema e dizer, olha, você foi aprovado naquela entrevista que você fez, você pode começar na próxima semana. Ou então, alguém chegar para você e dizer, você foi aprovado, você passou no teste, você conseguiu, você agora está habilitado a dirigir um carro, dirigir uma moto, então agora você foi aprovado na escola, na universidade, na bolsa de estudos que você queria. Notícias como, você vai ser papai, né? Talvez a mãe não goste tanto, mas o pai... Ou então é um menino, é uma menina, né? Ou então, seu filho nasceu, notícia de alegria. Vou casar amanhã, notícia de alegria. Quantos vão casar aí esse ano? Os caras não estão muito alegres, não. Brincadeira. Casamento é celebração, é alegria. Notícias como, olha, o seu marido recebeu Jesus, ele aceitou Jesus ontem no culto. Ou então notícias como, seu filho vai se batizar, ele está se batizando agora. Notícias boas. E como é bom a gente receber notícia boa. E eu pergunto para vocês, quantos nessa semana receberam notícias ruins? Pode ser sincero, pode levantar sua mão se você quiser. Notícias ruins. Eu quero declarar sobre a sua vida que hoje você vai sair daqui com uma notícia boa. E essa semana vai ser uma semana de notícias boas, amém? Amém? Vira para o irmão que está do teu lado, fala isso para ele como uma forma de encorajamento. Meu irmão, essa é uma semana de notícias boas. Hoje você vai sair daqui com uma notícia boa. O profeta Miqueias, ele foi um profeta nascido numa cidadezinha a mais ou menos de 30 a 40 quilômetros de Jerusalém, e ele servia como profeta em Judá. Mas nesse momento ele profetiza, em sua carta, em seu livro, ele profetiza tanto para Judá quanto para Israel, né? Israel, ele era uma nação só, mas no reinado de Jeroboão, a nação foi dividida. E aí Israel passou a ser dividido entre o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá, e assim por diante. E o profeta Miqueias, ele foi um desses que estava profetizando para as duas nações. E como profeta, ele era a voz de Deus ao povo. Ele falava ao povo representando Deus, e Deus não estava nada contente com a situação em que o povo se encontrava, a maneira como eles estavam vivendo. Então Miqueias, ele começa a denunciar. Uma das características do profeta é denunciar certas coisas, denunciar o pecado. E Miqueias não foi diferente, ele começa a denunciar toda a injustiça social que acontecia ali, ele começa a denunciar toda a idolatria, toda a corrupção, toda a imoralidade, todos os falsos profetas, tudo aquilo que desagrada a Deus, ele começou a denunciar naquele lugar. Nada que acontece nos nossos dias, no nosso país, na nossa cidade, nada disso. Só acontecia ali, naquele momento, naquele tempo. E para quem olha Miqueias e quem olha o livro e olha o escrito que ele profetizou,
passa a pensar que talvez Miqueias fosse um cara da esquerda, né? Mas ele não era de esquerda. Miqueias não era socialista, não era comunista, não era marxista, não participava de nenhum partido político, nem de nenhum movimento anarquista. Ele também não era do Ministério Público, nem da Polícia Federal, para fazer o que ele fazia. Mas os valores do reino de Deus pulsavam tão forte dentro dele, que ele não se continha com a ingratidão do povo para com Deus. E ele se via na obrigação de denunciar tudo aquilo, de expor tudo aquilo. O fato é que agora Judá e Israel tinham a sua nudez exposta. Seus pecados ali expuseram eles, e nós entendemos que o pecado, assim como no Éden, quebrou a comunhão que eles tinham com Deus. A história mais uma vez se repete. E esse pecado não só quebra a comunhão que eles tinham com Deus, mas também ofusca a bondade de Deus sobre a vida deles, ofusca a fidelidade de Deus, o quanto Deus foi fiel para com eles, o quanto Deus era bom com eles. Isso tudo era ofuscado naquele momento, e além do mais o pecado trazia uma amnésia, sabe, das promessas que Deus tinha para eles. Isso acontece conosco também. Quantas vezes nós pecamos a Deus, pecamos contra Deus, e no momento em que nós concebemos o pecado, a gente não pensa em nada, a gente não lembra das promessas de Deus, a gente não lembra o quanto Deus é bom com a gente não lembra o quanto Deus é um Deus de graça, o quanto Deus é um Deus fiel. Mesmo eu sendo infiel, a gente se esquece de tudo isso, dá um apagão, dá uma amnésia, tudo isso é ofuscado, e em algum momento acontece o que aconteceu com o povo de Israel, uma nação idólatra, uma nação imoral, denunciada aqui por Miqueias, nesse capítulo 1 que nós lemos. E quantas notícias ruins, quanta coisa ruim. E agora, o que vai acontecer? E agora? E agora é que Miqueias também tinha notícias boas para trazer em suas profecias. E a casa vai cair, mas vem uma notícia boa aí. Quero dizer para você que a casa pode cair, mas vem uma notícia boa aí, amém? A casa parece que vai cair, mas vem uma notícia boa aí. Fala para o teu irmão mais uma vez, sei que é um saco fazer isso, mas fala para o teu irmão aí, meu irmão, a casa vai cair, mas vem uma notícia boa aí. Chatão esse pregador que fica mandando repetir, né? Acontece que Miqueias era um profeta messiânico também. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vê o quanto ela é conectada entre si, sabe? O quanto ela tem uma ligação. A gente vê Gênesis falando a respeito de Jesus, que só aparece no Novo Testamento ali, só nos Evangelhos e assim por diante. A gente vê Moisés se direcionando a Jesus, Davi nos seus salmos se direcionando a Jesus, e a gente vê, cara, o Antigo Testamento, ele é completo, o Novo Testamento, ele se conecta, e a Bíblia se torna um livro impressionante. Talvez você não entenda muito isso, então mais uma vez eu peço para você procurar o Jefferson, responsável pela escola de discípulos. Tem uma sala sensacional, aliás, tem várias salas sensacionais, mas a minha preferida é Panorama Bíblico, e talvez você não entenda o panorama que eu vou trazer aqui para você, porque vai ser bem resumido, bem simples, mas todo domingo pela manhã, às 10h15, 10h30, mais ou menos por aí, né, a gente tem as salas lá, você pode procurar, e você vai aprender mais de Deus, e você vai ver o quanto a Bíblia é impressionante. Se tem alguma coisa que eu penso, que eu carrego comigo, é que a Bíblia é o nosso fundamento, e um cristão sem o fundamento bíblico não consegue caminhar. Porque a Bíblia é o que vai nos sustentar, a palavra da verdade é o que vai nos sustentar, que vai nos fortalecer, o que vai renovar e aumentar a nossa fé em Deus. Então, se você quer aumentar a sua fé, leia a Bíblia, estude a Bíblia, coma a Bíblia, porque ela vai ajudar nisso aí. É o teu suplemento, é o teu whey protein, para quem entende aí. Só os bombados. Brincadeira. Bom, então, Miqueias era um profeta messiânico. O que era um profeta messiânico? Era um profeta que apontava para Jesus em suas profecias. Em algum momento dos seus textos, ele apontava para Jesus, sem dizer quem era Jesus. Talvez o povo não entendia naquele momento, não entendia o que ele estava falando, ou para onde ele estava se direcionando. Mas, a partir do capítulo 4 de Miqueias, capítulo 4 e 5, depois de denunciar todos os pecados, dizer o que Deus ia fazer, o quanto Deus estava furioso e irado com o povo, Miqueias se dedica a falar, olha, mas
existe uma notícia boa aqui, eu vou trazer uma notícia boa para vocês, existe um rei, existe um salvador, existe alguma coisa que vai acontecer. Então se você está com a sua Bíblia aberta aí, pula comigo lá no capítulo 5, verso 2 ao 5 de Miqueias, que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Miqueias fala assim, capítulo 5, verso 2, mas tu, Belém, Efratá, ele está falando da cidade de Belém, do povo de Belém, embora pequena, entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, olha, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados, até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a paz. Se você prestar atenção junto comigo no verso 2, fala da origem do Messias. Onde Jesus nasceu? Onde Jesus nasceu? Em Belém. Jesus nasceu em Belém, ele fala direcionando ao povo de Belém. No verso 3 ele fala sobre uma mulher que iria dar à luz, ia ter trabalho de parto. E essa mulher era quem? Maria. Maria é a mulher que deu à luz a Jesus. No verso 4 ele fala sobre o ministério pastoral de Jesus. Ele fala, olha, ele pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor. Jesus, em João capítulo 10, verso 11, ele fala, eu sou o bom pastor. Miqueias está falando do ministério de Jesus que iria acontecer depois de 700 anos. Ele já estava falando aqui. No verso 4, aliás, verso 5, ele continua dizendo que ele será a paz. João capítulo 14, verso 27, Jesus diz, eu deixo a vocês a minha paz os dou, não como o mundo a dá. Pegou aí? Jesus deixou a paz para a galera, para nós, para o mundo. E eu quero abrir um parênteses para dizer algo para você. Talvez você é uma daquelas pessoas que tenta ter um tempo com o pastor. Poxa, o pastor não consegue me visitar, os pastores não conseguem me atender, não tem nenhum pastor para ir orar comigo no hospital, isso e aquilo outro. Quero dizer algo para você. Você sabe que a igreja é muito grande e os pastores têm muito trabalho aqui nessa igreja, mas eu quero dizer algo para você. Não fique magoado, triste ou chateado porque nenhum pastor ainda conseguiu atender você ou estar junto com você. Por que eu estou falando isso? Porque existe um pastor que nunca nos deixa, nunca nos abandona, que dá a vida pelas suas ovelhas. Esse pastor é Jesus. Esse pastor é Jesus. Eu não estou querendo aqui eximir os nossos pastores de um trabalho, não. A gente tem que trabalhar mesmo, eles têm que trabalhar mesmo, estão aqui para isso. Mas eu quero dizer para você que existe alguém que cuida muito mais de nós, que acompanha toda a nossa vida, que sabe o nosso levantar e o nosso deitar. Ele sonda o nosso coração, ele conhece aquilo que a gente está sentindo. E ele pode nos ajudar, porque ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Quando o texto fala de paz, que ele é a paz, quero abrir outro parênteses para dizer para você que paz não é a ausência de problemas. Talvez a definição de paz para você é sentar, deitar numa rede, tomar uma água de coco em frente à praia e falar, chega de responsabilidade, chega de conta para pagar, chega de trabalho, eu quero é paz. Não, paz não é ausência de problemas, não é e nunca será. Paz, a minha definição de paz é que paz é um estado de espírito. O que é um estado de espírito? Estado de espírito é uma disposição emocional. Eu me disponho a estar em paz. A paz não vem de um evento externo, não é algo externo que vai me trazer paz, mas a paz vem do meu interior, porque Jesus habita em mim, e se Jesus é a paz, existe paz dentro de mim. Você consegue entender? Isso quer dizer que mesmo tendo várias contas para pagar, hoje em dia quem não tem, né? Isso quer dizer que mesmo tendo tantos problemas dentro de casa, tantas brigas talvez no seu relacionamento, isso quer dizer que mesmo vivendo em um pé de guerra no seu dia a dia, mesmo tendo que ralar, acordando 5 horas da manhã, dormindo meia-noite, mesmo que passando por tantas dificuldades, você consegue deitar no seu travesseiro, na sua cama e dormir em paz. Levantar no dia seguinte, sabendo que existe um Deus que olha para você, que cuida de você, que te dá o ar para respirar, que te dá forças para ir trabalhar, que te dá conhecimento para você estudar. Existe paz.
E essa paz habita dentro de você, meu irmão. Você não precisa de uma manifestação por paz. As pessoas não precisam ir para as ruas se manifestar por paz, para pedir uma paz. As pessoas não precisam travar guerras, travar tratados, fazer comunicações. As pessoas não precisam de nada disso. O mundo precisa, o que as pessoas precisam é encontrar a paz interior. E essa paz interior só Jesus pode proporcionar. Talvez você está aqui, a tua vida está uma loucura hoje. A sua semana foi uma loucura. Talvez você não conseguiu dormir a semana toda. Talvez alguém te convidou para estar aqui na igreja hoje. Você nem sabe o que está fazendo aqui. Você não está entendendo nada que a gente está cantando, que a gente está falando, que a gente está orando. Mas eu quero dizer algo para você. Se você veio aqui atrás de uma coisa, essa coisa é a paz. E essa paz você encontra em Jesus. E nessa noite, essa é a notícia boa que eu tenho para te dar. Existe paz. E essa paz quer habitar dentro de você. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Existe paz, meu irmão. Existe paz. E essa paz você pode encontrar em Jesus. Amém? Continuando. Nós vemos que 700 anos antes de Jesus nascer, um profeta do interior, um caipira, um cara que era do campo, de uma cidadezinha que não era nem a capital de Israel, de Judá, havia profetizado e falado a respeito disso, daquilo que Israel, não só Israel, mas a humanidade receberia. E esse Messias, essa paz, esse rei, traria consigo boas novas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2. Depois nós vamos voltar em Miqueias, então se você quiser deixar marcado. Faço os atletas trabalhar, bebo água que nem um camelo aqui. Lucas capítulo 2, do verso 8 ao 11. O texto diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus. É interessante que essa expressão boas novas que eles utilizam é a mesma expressão que traduz a palavra evangelho. Evangelho significa boas novas, boa notícia. E o que são essas boas notícias? A notícia de que nasceu alguém que é a expressão física, palpável da graça de Deus. A notícia é de que pode haver paz no meio de tanta guerra. A notícia é de que pode haver justiça no meio de tanta corrupção. A notícia é de que pode haver amor no meio de tanto ódio. A notícia de que pode haver esperança no meio de tanta crise. Notícia de que pode haver salvação para aquele que já teve um veredito de que não dá mais, do que já era, que é causa perdida. Pode haver salvação para essas pessoas. A notícia de que nasceu alguém que um dia cravaria todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Todas as nossas transgressões e iniquidades, todas as nossas dores e enfermidades, tudo isso ele carregaria sobre si na cruz do Calvário, e o cumprimento daquilo só foi dessa profecia, aliás, o cumprimento disso tudo foi profetizado 700 anos antes, quando Miqueias já tinha declarado. Então, se você puder voltar no livro de Miqueias ali, eu quero ler com você um texto que marcou a minha semana. E toda vez que eu me deparava com esse texto, eu pensava sobre o Evangelho, sobre a boa notícia, sobre as boas novas, e eu pensei isso durante a semana toda, e quando me foi incumbido de pregar aqui nessa noite, eu já sabia o que eu tinha que pregar, mas não sabia. Eu já sabia, mas não sabia o que e como, mas Deus
foi me direcionando e de alguma maneira talvez tudo aquilo que eu estou falando serve para você e talvez você veio até aqui só para ouvir aquilo que eu estou trazendo nessa noite e Deus quer falar ao teu coração e eu tenho certeza que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Miqueias, no verso 7, a partir do verso 18, ele começa dizendo: quem é comparável a ti, ó Deus? É interessante, uma curiosidade, que o nome Miqueias significa ó Senhor Deus, quem se compara a ti, quem é igual a ti? Então, ele usa do seu nome para começar esse texto. Ele fala: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da tua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Até aqui. Meu irmão, 700 anos antes de ser cumprido, Miqueias já havia falado que Deus era um Deus incomparável, que perdoava os pecados, que não se lembraria mais dos nossos pecados e transgressões, que os atiraria nas profundezas do mar. É esse Deus de graça que nós tanto conhecemos desde Gênesis até Apocalipse. É esse Deus de graça que nos chama para uma boa notícia. É esse Deus de graça que é a própria boa notícia. Esse Deus de graça, sabe, encarnado em Jesus, que é a boa notícia. O Evangelho é boa notícia, notícia de grande alegria. Então talvez você tenha vivido a sua vida carregado o Evangelho como um peso, como um fardo. Talvez você tenha falado, pronunciado ou pensado que tem sido um peso para você. Sabe, viver o Evangelho tem sido desgastante, cansativo. Eu quero dizer algo para você: o Evangelho não é nada disso. O Evangelho é boa notícia, o Evangelho é alegria, o Evangelho é celebração, porque nasceu a salvação da humanidade, porque nasceu um dia aquele que perdoaria os nossos pecados e não olharia para eles, mas olharia para o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Eu acho que você não entendeu. Evangelho é notícia de grande alegria. Evangelho é alegria, não é tristeza, meu irmão. Tem muita gente que às vezes vem para a igreja quase morrendo. Tem culto hoje, caramba, queria tanto ver Faustão. Queria tanto ver o jogo do Santos, o jogo do Corinthians, do Palmeiras. Caramba, queria tanto jogar uma bola na praia até mais tarde. Queria tanto fazer um churrasco com a minha família. Poxa, tem culto, meu, tem que ir para a igreja. Se eu não for, o pastor nem ficar pegando no meu pé, meu. Caramba. Meu irmão, Evangelho não é isso. Evangelho não é isso. Há muito tempo atrás, antes de saber o que era Evangelho, antes de existir igreja, Davi, um pastor de ovelhas que se tornou rei de Israel, nos seus salmos declarava: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Existe alegria, meu irmão, existe alegria em cultuar, existe alegria em celebrar Deus, existe alegria em ver salvação de pessoas. Talvez você é um daqueles crentes que a gente costuma dizer 007, que se esconde, ninguém sabe que você é cristão, você nunca falou de Jesus para alguém, você nunca convidou alguém para ir para a sua célula, para a sua igreja. Meu irmão, isso não é Evangelho. Evangelho é compartilhar boas notícias, também não é você somente trazer coisas ruins, postar coisas ruins na sua rede social, divulgar ou espalhar notícias ruins sobre igreja, sobre pastor, sobre crente isso, crente aquilo, sobre governo tal, sobre governo outro tal, seja lá o que for. Evangelho é você compartilhar boas notícias. Evangelho é você compartilhar alegria. Evangelho é você compartilhar salvação. É você levar salvação a quem queira, a quem não queira também, a quem tiver aí para ouvir. Evangelho é isso. O apóstolo Paulo declarou: eu não me envergonho do Evangelho, em Romanos capítulo 1, verso 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Sabe o que ele quer dizer? Meu irmão, a gente vai para cima, porque Jesus fez tudo por nós, então não há sacrifício maior que eu possa fazer por Ele. Vamos para cima, porque o Evangelho é poder para a salvação. Evangelho não é poder para eu pedir uma casa e Deus me dá, eu pedir um carro e Deus me dá, eu pedir um emprego e Deus me dá. Isso não é Evangelho. Evangelho é poder de Deus para a transformação das pessoas, restauração daquele que está na pior, restauração daquele que está nas drogas, restauração daquele que não consegue sair da imoralidade, restauração daquele que quer se redimir com a sociedade, restauração daquele que está à margem da sociedade. Isso é Evangelho, meu irmão. Poder de Deus para a salvação, meu irmão. Talvez você está aí parado, sentado, e a sua vida tem se limitado a frequentar os cultos, assistir o pastor Newton pregar, o pastor Pedro, o pastor Nê, ouvir o Gabriel gritando, cantando, desafinando. Talvez você tenha se limitado a isso, mas eu quero dizer algo para você, meu irmão. Vamos para cima, vamos tomar essa cidade, vamos tomar essa nação, vamos tomar as nações. O ministério não pode me sustentar, eu me sustento, eu tenho uma profissão, eu vou para onde Deus me chamar, eu vou pregar o Evangelho, vamos para cima. Mas estão me perseguindo, vamos para cima. Você sabe, quando você lê o livro de Atos, você começa a olhar para a vida dos apóstolos, e no começo da igreja, nos primeiros capítulos de Atos, Lucas narra uma perseguição muito grande. E aí, no capítulo 4 de Atos, eu costumo dizer que o capítulo 4 de Atos é o capítulo do encorajamento. No final do capítulo, os discípulos, os apóstolos, aliás, depois de serem liberados pelos sacerdotes, porque eles tinham sido presos e tinham sido pregados, e tinham pregado, e muita gente tinha aceitado a Cristo, recebido a mensagem, e aí os apóstolos se reúnem com outros discípulos numa casa, e eles começam a orar, e sabe qual é a oração deles? A oração deles não é: Senhor, nos livra desses homens maus, Senhor, nos livra da perseguição, Senhor, mata todos aqueles que não querem ouvir o Teu nome, mata todos esses que se tornam uma oposição, Senhor, manda eles embora. A oração deles não foi essa. A oração deles foi: Senhor, nos dá coragem para continuar pregando o Evangelho, nos dá coragem para ir para cima, para cair matando, para falar doa quem doer, para levar o amor, para levar a paz, para expressar a graça de Deus. Meu irmão, vamos para cima, vamos para cima. A Bíblia fala que Jesus já fez tudo por nós. Evangelho não se trata de nós, daquilo que nós fazemos, ou daquilo que nós queremos receber de Deus. A Bíblia fala que o Evangelho, que a graça de Deus já nos liberou tudo, já nos disponibilizou tudo. Jesus já fez tudo por nós. Através da graça de Deus nós temos bênçãos espirituais, através da graça de Deus nós temos riquezas em Jesus, através da graça de Deus nós temos salvação, nós somos redimidos, nós somos curados, nós somos reconciliados, somos sarados. Através da graça de Deus a gente tem capacidade para levar o Evangelho, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você já tem tudo disponível. Só que existe uma palavra que muitos de nós menosprezamos, que é a fé. E eu tenho nas últimas semanas tentado colocar mais a minha fé em prática. Eu tenho pensado o quanto nós negligenciamos a nossa fé em Deus. Nós falamos de Deus, falamos aquilo que Deus pode fazer, cantamos isso várias vezes, mas quando o calo aperta, a nossa fé mingua. Quando o calo aperta, a nossa fé diminui. Quando o calo aperta, a nossa fé é ofuscada. Meu irmão, eu quero dizer algo para você nessa noite. Essa é noite de Deus aumentar a tua fé. Essa é a noite de você passar de uma situação de comodismo, de acomodação, uma zona de conforto, para um lugar onde você não sabe onde você vai pisar, onde você não sabe o que vai acontecer, mas pela fé vai acontecer algo. Pela fé você vai se mover, pela fé as coisas vão fluir, pela fé o reino de Deus vai trabalhar e vai se expandir. Eu entendo que se nós queremos viver coisas sobrenaturais com Deus, nós precisamos ter fé e ousadia. A fé nos leva a ter ousadia, e a ousadia nos leva a ter fé. Ninguém que não é ousado não consegue viver coisas sobrenaturais com Deus. Então, se você quer viver coisas sobrenaturais, se você quer ver a salvação dentro do seu lar, se você quer ver a transformação no seu casamento, se você quer ver os seus filhos se rendendo a Deus, se você quer ver a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos, se você quer impactar o lugar onde você vive, você precisa ser ousado e precisa ter fé e ser ousado. Quando Jesus está caminhando sobre as águas, ele vai de encontro ao barco onde os discípulos estavam no meio da tempestade. Os discípulos acham que é um fantasma e Jesus fala: relaxa, sou eu, nas palavras do Gabriel. E aí Pedro fala: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. E aí Jesus fala: vem. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, Pedro não começa só a andar sobre as águas, Pedro começa a andar sobre a palavra de Jesus.
Não eram as águas que ele estava pisando, mas era a palavra de Jesus. E quando nós caminhamos sobre uma palavra de Jesus, com fé e ousadia, nós vemos coisas sobrenaturais acontecendo. Eu não sei você, mas eu não conheço mais ninguém que conseguiu andar sobre as águas daquela maneira. Pedro conseguiu, e ele não era surfista, era pescador. Portanto, meu irmão, eu quero fazer você sair daqui explodindo. Eu preciso fazer algo, eu preciso cair para cima, eu preciso, revelar, expressar, manifestar aquilo que Deus tem derramado sobre nós. Nós não fomos feitos para sermos recipientes cheios, nós fomos feitos para sermos recipientes que transbordam, e aquilo que sai de nós traz cura, traz vida para as pessoas ao nosso redor, traz boa notícia. Não seja mais um portador de más notícias, seja um portador de boas notícias. O evangelista é exatamente isso, é aquele que porta a boa notícia. Eu entendo que nessa noite Deus quer levantar evangelistas nesse lugar. Homens e mulheres que vão ser portadores de boa notícia, que vão chegar onde Deus colocar e vão portar boas notícias. Está tudo desabando, a casa está caindo, mas eu tenho uma notícia para dar, e esse vai ser você. Existe uma boa notícia, e essa boa notícia é Jesus. Existe uma boa notícia, e as coisas vão melhorar. Existe uma boa notícia, se você abrir o seu coração, algo vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, não sei quando vai acontecer, mas algo vai acontecer. Quantos creem? Eu já estou terminando. E eu quero, em primeiro lugar, saber se há pessoas nesse lugar que talvez ainda não abriram o seu coração para Jesus. Pessoas nesse lugar que talvez se afastaram de Deus, se afastaram da igreja, por N motivos. Mas que nessa noite entendem que precisam, a partir de agora, receber uma boa notícia dentro da sua vida, dentro do seu coração. E se você é uma dessas pessoas, eu quero saber se nessa noite você decide receber a boa notícia no seu coração, para a sua vida. Se você deseja isso no seu coração, você pode levantar a sua mão, que nós queremos te conhecer, saber quem você é. Existe alguém nessa noite que quer abrir o seu coração para receber a boa notícia de Jesus. Existe alguém nessa noite que quer abrir o seu coração para receber algo novo, para viver algo novo com aquele que tem nos chamado, com aquele que nos amou, com aquele que tem revelado a sua graça. Existe alguém? Se há, levante a sua mão, que eu quero te conhecer. Você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha, você não precisa ter nada. Você só precisa abrir o seu coração e nesse momento dar um passo de fé, de ousadia. Existe alguém? Eu quero fazer outra pergunta. Existe alguém que nessa noite precisa voltar para os caminhos de Deus? Eu estou afastado, cara. Aconteceu umas coisas na igreja, eu me chateei, me magoei, abandonei a igreja, mas também abandonei a Deus. Mas hoje eu quero voltar. Existe alguém que hoje quer retornar para Jesus? Se tem, levante a sua mão, que nós queremos saber quem você é. Amém? Deus abençoe. Existe mais alguém? Eu quero convidar todos a ficarem de pé. E você que levantou a sua mão, ou talvez, eu não levantei minha mão, fiquei com vergonha, mas eu quero vir. Vem aqui à frente. Você que está do lado dessa pessoa, traz ela aqui na frente. Se você percebeu que a pessoa está com vergonha, chega para ela e fala, vamos lá, eu vou contigo. Enquanto os meninos vão cantar uma canção aqui, enquanto essas pessoas vêm aqui na frente, eu quero que você fique em espírito de oração. Se puderem vir outras pessoas aqui para abraçarem os irmãos que vão estar aqui à frente. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Se tem mais pessoas, você pode vir aqui à frente. Nós queremos que é conhecer sobre você. todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os
os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Jesus, nessa noite nós queremos Te agradecer, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que pessoas, ó Deus, tomaram uma posição nessa noite, e essas pessoas estão aqui porque elas querem receber mais do Senhor, elas estão aqui nessa noite porque elas querem conhecer o Senhor, elas querem viver coisas novas com o Senhor, elas querem abrir o coração para aquele que tem boas notícias, a boa notícia da salvação, a boa notícia de que há esperança, a boa notícia de que há paz, a boa notícia, sabe, de que há amor, de que existe amor nesse mundo tão odiado. Existe amor, existe paz, existe esperança. Nessa noite nós queremos orar por cada um desses irmãos, Senhor. Deus, nós queremos receber eles conosco como família de Deus. Queremos, ó Pai, abençoar e pedir que o Senhor venha guardá-los, pedir que o Senhor venha, sabe, sustentá-los, pedir que o Senhor venha, sabe, fortalecê-los, Senhor. Que eles sejam, Senhor, a partir de agora, renovados pelo Senhor. Sabe, que seu coração possa se alegrar com o Senhor, que eles possam viver uma vida de mudança, de entrega. Deus, que eles possam viver aquilo que o Senhor tem de melhor para eles, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos nessa noite, ó Pai, e abençoamos cada um dos seus filhos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão aqui na frente, eu queria que vocês virassem um pouquinho para trás, queria apresentar para vocês uma família. Se essa família puder vir até aqui e abraçar essa galera. Nós amamos vocês, vocês são importantes para nós. Eu sei que Deus tem muito mais para fazer na vida de vocês. Eu queria que você continuasse de pé aí no seu lugar. Se vocês que vieram aqui na frente puderem sair aqui com a irmã Diná, eles vão pegar o nome de vocês, vão conhecer vocês, enfim. Amém. A Bíblia fala que quando alguém se arrepende, os céus entram em festa. E eu acredito que hoje é uma noite de festa, amém? Aleluia! Se você tivesse ganho uma casa, você ia gritar melhor do que isso. Hoje é noite de festa, amém? Se o seu time tivesse sido campeão da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, você ia gritar mais do que isso. Hoje é uma noite de festa, amém? Amém! Irmão, eu quero dizer algo para você, Evangelho é alegria. Evangelho é alegria. E o único momento em que o céu se alegra é quando há arrependimento, é quando há conversão. E a minha tristeza é quando alguém celebra a Deus só porque ganhou uma casa, só porque ganhou um carro. E a minha maior alegria é quando alguém celebra a Deus porque houve salvação dentro da sua casa, porque houve salvação no ambiente em que ele vive, em que ele trabalha, em que ele estuda. E eu quero que junto comigo você assuma esse compromisso de que em todas as nossas reuniões, seja nas quartas-feiras à tarde, nas quintas à noite, nas sextas à noite, no sábado, no domingo de manhã, no domingo à noite, para que em todas as nossas reuniões, pessoas se rendam a Jesus. Para que em todas as nossas reuniões, pessoas conheçam esse Deus de graça, esse Deus de amor, pessoas tenham acesso a essa boa notícia de salvação, de esperança e de paz. Talvez você está aqui nessa noite e você está cansado demais, você está se sentindo sobrecarregado. Talvez você tenha encarado o Evangelho como um peso na sua vida, como mais uma obrigação, como mais um trabalho, como mais uma ocupação, como algo a mais que preenche a minha vida, que preenche o meu tempo, que me desgasta. Talvez a sua vida tenha caminhado dessa maneira. Você é um líder de célula, você trabalha na igreja de alguma forma, você está aqui no nosso meio. Eu quero orar por você que tem se sentido cansado, tem se sentido sobrecarregado, que tem lutado contra o espinho da sua carne. Eu quero orar com você. Se você se sente dessa maneira, vem aqui à frente para nós orarmos juntos. Queria que os pastores estivessem aqui também conosco orando, os intercessores. Sai do teu lugar, meu irmão. Nessa noite Deus quer trazer alegria no teu coração. Talvez você se sente triste, talvez você se sente sobrecarregado, talvez você se sente oprimido, se sente, sabe, de alguma maneira preso, talvez você não consegue celebrar Deus, você não vê mais motivos de celebrar o Senhor, talvez você não tenha mais alegria de vir cultuar a Deus, não tem mais alegria de louvar a Deus, você não consegue nem levantar sua mão para adorar Ele, você não consegue nem aplaudir o Senhor, você não consegue nem pular, você não consegue fazer nada, porque você se sente preso, travado, você não encontra motivos, você está triste, você está abatido.
porque muitas notícias ruins têm chegado até você, e todos os dias alguém traz uma notícia ruim para você, mas nessa noite existem irmãos, existem pessoas nesse lugar e querem abraçar você e querem dizer para você, meu irmão, evangelho é boa notícia, evangelho é alegria, evangelho é paz, evangelho é tudo aquilo que nos faz bem, evangelho é tudo aquilo que é o melhor de Deus para nós. Evangelho não é só uma casa nova, evangelho não é um carro novo, evangelho não é um emprego novo, evangelho é salvação, é transformação, é alegria, é paz, é amor, é perdão, é compaixão, é misericórdia, é graça. Senhor, nessa noite como igreja nós abençoamos os nossos irmãos, Senhor. Nós abençoamos cada um dos nossos irmãos e declaramos, Senhor, um novo tempo sobre a vida deles, ó Pai. Deus, nós declaramos um tempo de transformação, nós declaramos um tempo, Senhor, de cura, nós declaramos um tempo, Senhor, onde feridas, ó Pai, que estão abertas, sejam cicatrizadas pelo poder do nome de Jesus. Pai, que haja perdão, Senhor. Deus, que haja, Senhor, alegria nos corações, Senhor. Deus, nós não sabemos, ó Pai, qual a necessidade de cada um, nós não sabemos, ó Pai, qual tem sido as notícias que eles têm ouvido constantemente, quais têm sido as perdas que eles têm sofrido. Talvez a depressão tenha batido a sua porta, talvez o suicídio tenha batido a sua porta, mas nessa noite nós queremos declarar o espírito de vida, nós queremos declarar o espírito de alegria, nós queremos declarar, Deus, um ânimo novo, uma nova motivação, um novo desejo, um coração queimando pelo Senhor, um coração alegre, um coração disposto, um coração fortalecido e renovado no Senhor. Deus, nós liberamos sobre os teus filhos novas forças, nós liberamos sobre os teus filhos um novo ânimo, nós liberamos vida de Deus, destino de Deus. Deus não te criou para você ser cansado, Deus te criou para receber o seu jugo e o seu fardo, que é leve e suave. Deus, nessa noite, carrega sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Deus, Jesus carrega sobre Ele todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh! Nós liberamos cura, cura no interior, no emocional, cura na alma, Senhor. Nós liberamos vida de Deus. Nós ministramos perdão, nós ministramos reconciliação, nós ministramos novas forças. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem do Senhor, mas permanecem para sempre. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, voarão com asas como de águias, voarão com asas como de águias. Oh! Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Obrigado, Jesus, porque nós já recebemos aquilo que o Senhor fez por nós. Pela fé nós já tomamos posse de um novo fôlego, de novas forças, de novo ânimo, de cura, de restauração, de transformação, de mudança. Aleluia.